Olá, o Sempre Mulher está no ar. E no programa de hoje vamos falar sobre estresse. Quem será que é mais estressado, o homem ou a mulher? E quais são os motivos, as causas do estresse feminino? No programa de hoje você vai saber todas essas causas e ainda o que fazer para preveni-lo ou então amenizá-lo. Você não pode perder o programa que está apenas começando. E para nos ajudar a pensar sobre esse assunto, refletir sobre esse tema, é claro, além de você, que está aí do outro lado, estão conosco aqui no estúdio convidadas muito especiais. Eu começo apresentando para você a professora Ellen Molina. Tudo bom, Ellen? Como vai? Muito bem. Prazer em estar aqui. Que bom que você aceitou o nosso convite. Ai, imagina. Um assunto interessante, né, Ellen? Preciso muito dele. Falar sobre ele. E também vai conversar com a gente hoje Esther Brandi. Tudo bom, Esther? Tudo bom, Betina? Tudo bom. A Esther é naturopata, especialista em tratamentos naturais, né, Esther? Sim, estamos no processo. E também hidrocolonterapeuta. Exatamente. A gente vai poder falar um pouquinho sobre isso também. O que é a hidrocolonterapia, de que forma que o intestino afeta o humor das mulheres e de repente aí causa umas mulheres, ou melhor, deixa as mulheres ainda mais estressadas. E quem vai nos ajudar a compreender tudo isso é a Rosana Mazo, que é psicóloga. Está conosco. Tudo bom, Rosana? Tudo bem, Betina, e você? É um Tudo prazer ótimo. estar aqui novamente. É bom tê-la com a gente. A Rosana trabalha no Cevisa, que muito gentilmente cede os profissionais para poderem participar com a gente do Sempre Mulher. E eu quero começar perguntando para vocês se consideram estressadas, Ellen? Imagina. Isso deveria ser um sim? Nós nunca entregamos muito o jogo, né? Mas dentro cada mulher sabe, né? A nossa vida tão agitada de hoje em dia, eu como professora, que tenho que ser eficiente no trabalho, eficiente como mãe, eficiente como esposa, eficiente como dona de casa. Só te falar cansa. É muita eficiência, né? Então, como que faz? Como que maneja tudo isso de uma forma saudável? E é um prazer estar aqui com pessoas especialistas no assunto para me indicar, para me ensinar como trabalhar tudo isso, né? Esse drama que a Ellen acaba de falar, eu acredito que é o drama da mulher moderna, todas nós vivemos, né, Rosana? Sem Conciliar dúvida, os diversos todo dia. papéis e ainda sermos eficientes em tudo. Exatamente. Eu sempre brinco quando eu vou falar, principalmente para mulheres, que essa revolução feminista só nos prejudicou, porque a gente só aumentou a nossa carga de papéis diário, né? Como ela disse, é o papel de mulher, é o papel de profissional, de mãe, né? De esposa, de filha, e tudo isso junto, somado ao nosso dia a dia, que normalmente já é estressante, ainda para quem mora nas grandes cidades, pior ainda, trânsito e tudo mais, é um gerador de estresse contínuo, diário, e se a gente não administrar isso, podemos ter problemas sérios no futuro. Com certeza. A Esther administra bem, Esther, ou se considera uma mulher estressada? Olha só, eu sou daquelas que esconde. Você olha para mim, eu sou muito calminha, quietinha, mas o estresse, minha atividade mental é intensa. E nós mudamos de uma cidade grande para uma cidade pequena e a gente leva o estresse junto com a gente. Até você entrar no ritmo da cidade menor? Nossa, a gente tem que se cuidar para não estar na mesma correria da cidade grande. E aproveitar a cidade pequena, os benefícios de morar numa cidade pequena. Isso que você fala é interessante. Às vezes, Ellen, a gente não consegue aproveitar os benefícios, né, o ambiente onde a gente está vivendo por conta da correria, do estresse, da agitação. A cabeça não desliga. Exato. Você pode estar num lugar perfeito, mas a sua cabeça está em lugares diferentes. É difícil você ter controle da sua mente, das coisas, das obrigações que tem que fazer, das coisas que tem que cumprir, mesmo quando você tem uma agenda pequena. Ela pode te estressar. Se você não souber... Sim, se a gente não administrar a nossa... Eu brinco, não é a sua agenda de trabalho, mas é a agenda de vida que nós temos que aprender a administrar para fazer esses papéis da melhor maneira possível e sofrer o menos possível. Não isso é legal. Diferentemente da Ellen, é a questão dela realmente, a cada dia, dizer, olha, eu fico me segurando, isso também é tão ruim. Me controlando, às vezes é infinitamente pior do que aquela que vai, fala, tenta resolver. Então tá bom explodir? Gostei. Você está dizendo que é bom explodir? Sim, a gente não morre do coração quando a gente explode. Eu espero que meu marido esteja assistindo.
todos nós, né? Em algum momento. A diferença é que forma nós vamos explodir. Não dá para sair chutando todo mundo aí o tempo todo, né? Mas o falar, o colocar para fora ajuda muito, sem dúvida, a aliviar a angústia, a ansiedade, que são fatores imprescindíveis que aparecem no estresse na nossa vida. Mas tem uma questão agora que vocês falaram em explodir, em estourar, né, e não aguentar a pressão, que me chama a atenção. Qual que é a diferença entre estar estressada e ser uma mulher, por exemplo, de pavio curto? Que estoura toda hora, que se irrita. Sim. Se a gente entender, Betina, que o estresse é uma reação do meu organismo a tudo que acontece à minha volta, se eu sou uma pessoa de estupim curto, ou seja, eu tenho uma personalidade na qual eu não tenho tanta paciência, tanta tolerância, então eu vou explodir mais facilmente. Diferentemente de você estar estressado. O estresse combina reações orgânicas com aquilo que o meio ambiente promove em mim. Então, todo mundo pensa assim, eu estou estressado porque um monte de coisa ruim está acontecendo comigo. Não. Estresse também é causado por coisa boa. Programa um casamento. Programa um casamento. Você estressa? Fica grávida, 9 meses esperando. Recebe uma promoção no seu trabalho. Tudo que exige da gente algo que é desconhecido. Uma mudança vai ser um gerador de estresse. Porque o estresse é essa reação que pode ser real ou imaginária. Olha, aconteceu um problema, alguém está doente, então você tem um motivo. Sim. Você ficou pensando, será que meu marido agora, onde é que ele está? O que ele está fazendo? Imaginário, você fica criando uma situação que é estresse. Então, ela pode ser real ou imaginária, e positiva ou negativa. Não é só coisa ruim que gera estresse. Normalmente, Esther, a gente pensa que é o negativo, né? Os problemas é que trazem o estresse. Eu sentia isso na pele. Anos atrás eu tinha enxaqueca. E a enxaqueca era emocional, a enxaqueca pela alimentação, a enxaqueca hormonal. E, por exemplo, um dia eu fui visitar uma amiga que não via há muitos anos. Estava tão feliz visitando essa amiga. E me abaixou uma dor de cabeça tão grande, uma enxaqueca tão pesada, que eu fiquei na casa dela de cama. Porque estava tão feliz de vê-la. E a gente não relaciona às vezes. E a gente tem que relacionar sempre, muito. Porque as coisas boas que geram ansiedade por conta do novo e da mudança, fazem o nosso organismo sofrer do mesmo jeito. Mas e como fazer para administrar isso, Rosana? Porque quando é algo ruim, a gente até espera, né? Não, então estou ansiosa, estou angustiada porque perdi o emprego, porque meu marido está desempregado, por situações semelhantes, né? Agora, quando é algo bom, a gente não imagina que a gente vai ficar doente por conta de algo bom. Sim, mas o que realmente acontece, Betina, é que se eu não consigo administrar isso bom, ou seja, eu vou programar o meu casamento, e se eu não consigo programar isso de uma maneira em que me satisfaça, tipo, eu sou muito exigente, quero que tudo aconteça na mais perfeita ordem, isso tudo é um dificultador para a gente ter as nossas reações. Mas, se você consegue administrar como? Tendo momentos de lazer, momentos para fazer um exercício físico, uma alimentação saudável, tudo aquilo que os nossos 8 remédios preconizam que a gente faça, a gente consegue administrar isso. Quando eu deixo de fazer algo, de ter domínio próprio, quando eu deixo de estabelecer alguma regra na minha vida, eu digo assim, entre o 8 e 80, você tem 72 maneiras de resolver uma situação. Algumas resolvem no 8, outras resolvem só no 80, mas o ideal é que a gente encontre o nosso equilíbrio. Isso vai depender da rotina de vida que você tem. Você falou uma coisa um tempo atrás que me chamou a atenção, que é com relação à agenda. Sim. Às vezes a gente acha, e eu falo a gente porque alguma mulher pode estar pensando nisso nesse momento, que a agenda é só questão de trabalho. Não. Mas o trabalho faz parte da agenda da mulher. Sim. Nós temos uma agenda de vida que compreende as suas 24 horas do dia, independente do que você faz. Se meio-dia você trabalha, outro meio-dia você... Nós não temos tempo para lazer, para exercício. Mas temos que ter. Colocar isso onde você tem tantos compromissos diversos para cumprir em 24 horas. Exatamente. Aí daí você abre mão do sono daí? Não. Como que faz para dar Exatamente. conta? Se você abrir mão do sono, vai estourar em algum outro lugar. Se você não dormiu bem, o outro dia vai começar pior ainda do que o anterior. Então, nós temos que colocar na nossa agenda de vida aquilo que nós podemos cumprir. Não adianta eu pôr 10 atividades se eu só tenho tempo para 8. Exato. Você faz 8 hoje, o que acontece? Amanhã o seu dia amanhece com duas a mais. Duas de ontem que você não cumpriu. E vai inchando a agenda. E aí vai chegar uma hora que você não consegue fazer nada do que você tinha programado. Também você pode pôr uma lista de prioridades. Foi o que nós falamos aqui no Sempre Mulher na semana passada. Quais são as suas prioridades? Exatamente. Como você estabelece, Esther, essas prioridades? Isso que vai determinar a sua agenda, a sua rotina, o seu estilo de vida e a sua saúde também. Você tem que estar consciente.
Você não pode simplesmente deixar o barco rolar, como a gente diz, né? Você sempre tem que estar atenta. Estou estressada por quê? Então, vamos lá, vamos ver na agenda. Eu preciso escrever. Quando está estressada? Até quando eu estou deitada, preocupada com alguma coisa, eu tenho que levantar e escrever. Daí eu desligo. Olha que Então, interessante. A gente cada tem que um encontrar com essa desenvolve a válvula de sua escape. técnica, Exato. né? Todo mundo tem, do mesmo jeito que o meu cérebro escolhe um órgão-alvo para mandar, quando a gente não administra bem o nosso estresse, ele manda tudo aquilo que o cérebro liberou de neurotransmissores, adrenalina, noradrenalina, ele libera para um órgão. Por isso que você vai dizer assim, olha, eu tenho dor nas costas, o outro tem dor de estômago, o outro tem diarreia, o outro, a mão e o pé fica frio. Por quê? O nosso cérebro escolhe e manda tudo para aquele local. Agora, quando eu estabeleço prioridades e eu sei aquilo que é capaz de fazer com que eu fique mais tranquila, automaticamente eu vou conseguir um bom resultado. Agora, se eu não administrar a minha agenda, como é que eu vou fazer? Eu não vou ter tempo para ser mãe, só vou trabalhar, não vou ter tempo para ser esposa, não vou ter tempo de cuidar de casa. Não, eu tenho que me encaixar tudo isso na minha agenda. E vai chegar, de repente, ao final da semana, Ellen, se sentindo frustrada. Porque eu tinha tantas coisas para fazer, eu fiz um monte de coisas e, de fato, eu não cuidei de mim. Né? Eu não me preocupei comigo, eu não fiz nada para a minha saúde, eu não fiz nada para o meu bem-estar. Você não se sente assim de vez em quando? Exatamente assim. Eu acho que eu posso falar em nome de muitas profissionais, muitas mulheres, mães por aí que estão sofrendo o mesmo problema que eu. Então, eu sou a voz delas hoje aqui. Ok. Então, temos que ter uma prioridade. Sim, estabelecer prioridades. E quando tem várias prioridades. Por exemplo, a minha família, meus filhos, meu esposo, minha carreira são todos importantes. Então, esse colocar a prioridade para você conseguir colocar tempo para você também ser prioridade, então eu acho que isso é muito da cabeça da mulher. A gente tem que se conscientizar que também temos que entrar nessa lista. Sim. Porque é claro que a minha tendência natural é priorizar os meus filhos, priorizar meu esposo, priorizar minha carreira. E a gente se conscientizar que, epa, eu também sou prioridade, eu também tenho que entrar nessa lista, tem que ter um trabalho em cima disso, não é não? Não é natural, é natural? O grande ponto nisso é o seguinte, Ellen, se você não se colocar em primeiro lugar, você não vai poder fazer nada para ninguém mais. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir com que ninguém mais que esteja em sua volta esteja bem. Se você estiver mal, doente, triste, chateada, vai adiantar algum dos outros papéis de mãe? Não é egoísta? Não. Isso é amor próprio. Se você observar, por exemplo, na sua casa, eu falo isso por experiência própria. Se o dia que você não está bem, que você está irritada, que você está cansada, como é a rotina dos seus filhos e do seu marido? Todos é alterada também. Clima. Agora, quando você Exatamente. está bem, está alegre, de bom humor, para frente, disposta, como eles estão? É verdade. Ellen, essa é aquilo que Deus deixou para a gente dizendo assim, ame ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amar primeiro, não vou conseguir fazer nada de bom para o outro. Então, se a prioridade número 1 da sua vida não for você, pessoa, demonstrando o quanto você tem de amor próprio, que é isso que Deus espera de mim, de você, de todos nós, como é que eu vou fazer algo para alguém? Não é egoísmo. Egoísmo é a gente estar num local, ter 10 pedaços de bolo, nós estamos em 10 pessoas, eu como 2, você come 2. 2 pessoas vão ficar sem bolo. Isso eu estou falando de uma questão de egoísmo. Mas amor próprio é, quanto mais eu gostar de mim, quanto melhor eu estiver, todo mundo que estiver à minha volta vai estar bem. Mesmo que isso tome o tempo de alguma outra coisa. Exatamente, também importante. Porque eles também vão ter que fazer essas escolhas para poder fazer você estar bem. É uma troca de engrenagem. O meu espaço começa e tem que fazer com que as coisas funcionem e se encaixem com o do outro. Uma forma também, Rosana, da gente ensinar para eles o que é prioridade. Sim. Né? Sem Como eu dúvida. escolho as prioridades da minha vida. A minha mãe está abrindo mão de tal coisa para que ela, de repente, faça uma atividade física, para que ela, de repente, fique com a gente. Quais são as prioridades que ela está estabelecendo? A gente ensina muito pelo exemplo. Então, a partir disso, a gente começa a pensar, eu acredito que a mulher é muito mais estressada, ou tem muito mais motivos para ser estressada, Esther, do que o homem. Com certeza, porque a gente já tem instintivamente essa mania de doação. A gente se doa para o marido, a gente se doa para os filhos, a gente se doa para a mãe, para o pai. Profissionalmente, a gente se doa e esquece da gente. O que a Ellen falou é uma coisa muito palpável. Isso vai muito além do emocional, vai em todos os outros pontos. Vai na questão física,
igual você falou, às vezes você dorme menos do que todo mundo, porque todo mundo foi dormir e você ficou arrumando coisas ainda em casa, né, com outras tarefas e outras obrigações que todas nós temos. Mas a relação é, estabeleça as suas prioridades, as suas necessidades e não aumente na sua agenda coisas que você não vai poder cumprir. Que só vai fazer mal no dia seguinte. E uma coisa bem importante também, que a gente falou na semana passada, mas a gente reforça agora aqui, ao estabelecer as prioridades, sem culpa, né, Rosana? Porque Exatamente. não adianta nada eu estabelecer uma situação X como prioridade e me sentir culpada porque estou fazendo X e não Y. Exatamente. Isso acaba acontecendo, Bettina, principalmente pra gente que trabalha fora, se sentir culpada porque não passou X tempo com o seu filho. Não, ele tem que entender que o seu trabalho exige de você tanto tempo, mas que você também tem que arrumar tempo para ele. Então, eu me obrigo a levar meu filho no colégio, me obrigo a almoçar com ele, me obrigo a ter tempo para chegar à noite e ver as coisas que ele fez, lição, orar com ele. Quer dizer, eu me obrigo a ter atividades para que eu não me sinta depois culpada. Porque senão eu digo assim, você quer compensar a falta da sua presença com o seu filho, dando presentes para ele. Ou não é isso que amenizando algumas correções que deveriam ser não é isso que feitas. ele quer. Ele quer a sua presença, ele não quer presente. Ele pode até querer, mas ele não precisa disso. Exatamente. Exatamente. Agora, além dessa questão psicológica, né, comportamental que a gente está vendo aqui, que gera estresse, que são os inúmeros papéis que a mulher acaba assumindo, né, a ansiedade por conta de situações boas ou situações ruins, tem também uma questão bem interessante que gera estresse, que é o mau funcionamento de alguns órgãos do nosso corpo, por conta de uma rotina desregrada, uma alimentação não muito saudável, né, Esther? Então, o mau funcionamento de alguns órgãos, como por exemplo o intestino, pode gerar não só um mau humor, mas um estresse constante. A palavra enfesado, né? A raiz dessa palavra tem duplo sentido. Enfesado porque ele está mal-humorado e enfesado porque ele está cheio de fezes, literalmente. O resultado então, é o mesmo. O resultado é o mesmo. Com certeza. Então, mulheres, vamos cuidar do intestino logo de manhã. O seu dia vai ser muito melhor, muito mais produtivo, né? O intestino é fundamental na nossa saúde. Ok. É o esgoto do nosso organismo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Eu agradeço a Ellen que esteve com a gente. Prazer. Ela volta no último bloco e a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta então para falar sobre como o mau funcionamento do intestino afeta o humor, o bem-estar de todas nós, mulheres, homens também. Mas hoje nós estamos falando para as mulheres. Não sai daí que a gente já volta. Meu nome é Nájila Rios, eu sou empresária e consultora de empresas. A dica é para você ser transparente com as outras pessoas, seja você mesmo. Tentar ser outra pessoa, tentar impressionar é algo comum, não é mesmo? Mas e o outro? Ele pode pensar assim, será que está escondendo alguma coisa? Será que é inseguro? Será que não se aceita? Pense nisso, seja transparente. O Sempre Mulher está de volta hoje com um tema bastante interessante. Nesse início de ano, a gente pode falar assim, né? Mês de março ainda é início de 2012. Estamos falando sobre estresse. Mulher estressada. Quem será que se estressa mais no dia a dia, o homem ou a mulher? O que você acha? A gente conferiu aqui, de acordo com algumas conclusões, de acordo com alguns argumentos, que a mulher realmente se estressa um pouquinho mais do que os homens, por conta aí dos inúmeros papéis que ela acaba assumindo no dia a dia, das inúmeras tarefas, da agenda lotada, que às vezes não tem nem um tempinho para ela. Então a gente chegou à conclusão que a mulher acaba se estressando. E o que fazer no momento do estresse? E o que fazer principalmente se existe um órgão do seu organismo, ou melhor, um órgão seu que
é o causador do mal-estar, que é o causador do mau humor e, de repente, é motivo também de estresse porque não está funcionando bem. Nós estamos falando do intestino. E para nos ajudar a entender um pouquinho mais essa história, além da Rosana, que é psicóloga e está com a gente, além da Esther, que é naturopata, também está aqui desde o primeiro bloco, está agora conosco a Silvana, que é massoterapeuta e também é especialista nessa área, né, Silvana? Tudo bom? Tudo bom. Que bom que você está com a gente hoje aqui. Obrigada. A gente pode falar que o intestino é o motivo de muitas dores de cabeça, não pode? Com certeza. Para muitas pessoas, esse é um problema muito até incômodo, né? Para muitas pessoas. Porque não sabem como lidar com o intestino, Esther, de repente não funciona direito, não tem um horário. A gente pode educar o intestino? Com certeza. Eu vim de uma família de constipados, família de pessoas que têm intestino preso, o vô, a avó, o pai. E eu consegui educar o meu intestino na minha adolescência. Então, era um problema sério. E a gente tem clientes na clínica que vêm e começam a fazer as sessões de hidrocolonterapia e começam a aprender a colocar o intestino para funcionar. O que é, Esther? É a hidrocolonterapia. De repente alguém está nos assistindo e ouviu você falar essa palavra e disse, nossa, o que será que é isso? O que é hidrocolonterapia, Esther? É uma bênção na nossa vida. A hidrocolonterapia é a irrigação do intestino grosso, do cólon, né? E irrigando o intestino com água morna, ele é hidratado e começa a eliminação das fezes. Camadas de fezes que se acumulam através dos anos são eliminadas no processo de hidrocolonterapia. Logicamente, não é uma sessão só, é um grupo de sessões, dependendo do intestino de cada cliente. Existem muitos lugares do Brasil que fazem a hidrocolonterapia. No Cevis a gente sabe que o pessoal também faz essa técnica, mas da forma como vocês desenvolvem na clínica de vocês é a única no Brasil. Sim. Existe o sistema fechado, que é o que é conhecido no Brasil, e o sistema aberto, que é o que a gente trouxe dos Estados Unidos para cá. Há quanto tempo já vocês estão com essa técnica aqui, Esther? Aqui no Brasil, um ano e meio. Quase 2 anos já. Quase 2 anos. Um ano e meio. A clínica, Silvana, fica aqui no interior de São Paulo, né? Sim, a clínica fica em Águas de Lindóia. Daqui de Jacareí fica mais ou menos 2h30, mais ou menos. É pertinho. Você está interessado, né? A gente está falando aqui, quando a gente fala em intestino, todo mundo fica acanhado, né? Ai, mas eu tenho intestino preso, mas eu não quero falar, eu não dou o braço a torcer, mas eu fico ligadinho no Sempre Mulher, porque eu sei que lá vão falar alguma coisa a respeito disso que vai com certeza me ajudar. Se você se interessou, então, por essa nova técnica moderna, né, que pode lhe ajudar a ter uma saúde bem melhor do que você tem hoje, você pode entrar no blog do Sempre Mulher, que aparece aí no seu vídeo agora, e ter mais informações a respeito da clínica, os contatos todos, para você, de repente, conversar com elas e aí se informar melhor do que é feito lá. É isso, né, Silvana? Sim. Qualquer informação, só entrar no nosso site. A gente tentou ser bem claras, né, e diretas no que se trata, e qualquer pergunta, qualquer informação, fica à vontade. Estão abertas para responder. Com certeza. Como é que o pessoal chega lá? Eu falei que o pessoal fica acanhado e fica mesmo, não fica, Esther? Fica. É motivo de constrangimento. De constrangimento, de piada, e a gente tenta levar mais simpaticamente possível, mais brinca natural. com eles. Porque realmente é uma coisa diferente. Mas as pessoas procuram, as pessoas vão de diferentes estados do Brasil, eles estão nos procurando, porque sabem da importância. É só você entrar no Google e pesquisar a respeito. Você vai receber mais informação além do que a gente tem no nosso site. São vários sites falando a respeito. Uma técnica moderna. Sim. E que vai ajudar com que você realmente, de repente, alivie um pouquinho o estresse, Rosana? Sim. Sem dúvida, alivia muito. Né? A gente no serviço utiliza, não da maneira como elas fazem, né? Já que elas são as únicas no Brasil, mas como é utilizado lá, ajuda em todos os aspectos, no emagrecimento, na desintoxicação, seja por medicamento, seja por droga, por álcool, por tabagismo. Qualquer desintoxicação. Qualquer desintoxicação que a gente propõe no Servisa é utilizado e para homens e para mulheres. Não são... Com certeza. A gente está falando de mulheres aqui, mas os homens também. Sim. A gente também sugere que eles também façam, porque é muito importante, além da alimentação, né, da quantidade de água
água que você deve ingerir para fazer o seu intestino funcionar melhor. Quando não consegue dessa forma, tem que reeducar, não tem outra maneira. Com certeza. E o estresse, muito do nosso estresse é causado por isso. Quer dizer, você já tem um monte de coisas e por dentro você ainda não está bem. Não está funcionando. Não, aí então, vai a ficar gente muito pode, pior. Silvana, aliar bem, então, o mau funcionamento do intestino com o estresse da vida moderna. Com certeza, porque quando o seu intestino não está funcionando como deveria ser, que no caso o normal seria você ir ao banheiro pelo menos uma vez ao dia, né? E isso muitas vezes não acontece. No mínimo, né? No mínimo. O mínimo seria uma vez ao dia e, com certeza, o melhor seria ir 3 vezes ao dia. Você come e vai é ao como banheiro. um bebê. Ele come e automaticamente ele já Elimina. Elimina, exatamente. Mas por causa da nossa vida, né, assim, o nosso estilo de vida, que muitas vezes não ajuda também, né? Então, isso colabora para que você não tenha eliminação como deveria, né? Então, eu sempre falo que a colonterapia não é a cura para o seu intestino, ela é prevenção para muitas coisas e uma delas é o estresse, né? Olha, isso é bacana. Com certeza. É prevenção, mas também pode amenizar quando já está no nível máximo de estresse. Porque não é só você ir lá e fazer o tratamento que você vai melhorar a sua situação. Você tem que mudar o seu estilo de vida, a sua alimentação, né? Porque ele vai junto. Claro, é o processo de reeducar, né? Exatamente. Porque às vezes não é só alimentação. Às vezes você se alimenta de forma adequada, come tudo bonitinho, aquele monte de fibras. Mas se você não tomou água, as fibras vão ficar todas paradas ali e você vai ficar do mesmo jeito. O intestino não vai funcionar. Então, eu tenho que saber exatamente o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer. E para cada um de nós vai funcionar de uma maneira. Exatamente. E a gente falando aí de intestino que não funciona, que gera mau humor. Qual a diferença do mau humor e do estresse? Vários dias de mau humor pode me dar estresse? Sim, com certeza, Betina. Porque se hoje eu não estou bem, meu intestino não funcionou, eu estou correndo, automaticamente não vou dormir bem. Aí no outro dia a sua alimentação não vai ser do mesmo jeito, porque você está com tudo parado aqui, então a sensação de você estar cheia, né? Como a Esther disse, você está enfesada, porque o seu organismo não liberou tudo que tinha para liberar. Então isso é muito importante, porque à medida que a gente vai organizando a nossa agenda diária, tudo isso tem que acontecer naturalmente, para sair da uma vez por dia que ela disse, para as 3 vezes por dia, que é o ideal. E a gente sabe que isso não é fácil, porque no dia a dia, às vezes, você não tem tempo nem de tomar água, quanto mais de parar, ir ao banheiro, né? Tem pessoas que não. Ir ao banheiro é um ritual. Vai ao banheiro, lê, fica lá com tempo, mas em alguns momentos a gente não tem esse tempo durante o dia, né? A gente aliando bem isso, Rosana, ao estresse, eu queria que você citasse pra gente quais são os sinais de que o estresse realmente está ficando grave. Não, estou num nível baixo de estresse, eu estou no nível médio, já estou no máximo do estresse. Tem como a gente identificar isso? Uma coisa muito prática que eu costumo dar quando eu vou falar sobre estresse, Betina, é que a gente classifica o estresse em 3 fases. E essas 3 fases é como o semáforo ou como o sinal de trânsito que você tem aí, né? Então, por exemplo, a primeira fase está simbolizada na cor verde, que é a fase de alerta. Passar. Isso, olha, eu tenho problemas em casa, eu tenho problemas no trabalho, eu tenho problemas na rua, mas eu tô levando, eu não misturo as coisas, eu não levo o problema de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Aí vem a outra luzinha, que é a amarela, que é aquela que pisca, que a gente tem que ter. É o alerta mesmo. Essa é uma fase chamada fase de resistência. Então, meu corpo começa a dar sinais. Você não está dormindo bem, a mão e o pé ficam frio, você tem taquicardia, boca seca, sudorese, dor de estômago, dores nas costas. O seu corpo está dizendo, olha, tem alguma coisa errada, não está bem. E aí o sinal vermelho, que é a fase de exaustão. Ou seja, o seu organismo diz assim, você não parou, agora eu vou parar você. E aí é o caso de quando a gente tem comprometimentos mais graves, AVC, infarto, derrame, uma coisa que a gente chama de TIA, que é um acidente isquêmico transitório, ou até crise de desmaios. Olha, eu desmaiei, não sei por quê. Não, você sabe. Você vem fazendo o seu corpo a imprimir um ritmo que não é o ideal. Então, se tudo isso associado a você não se alimentar direito, não dorme direito, o intestino não funciona direito, nada funciona direito. Imagine você pegar um carro zero, só colocar combustível e botar ele para rodar. Você não troca o óleo, você não dura muito. Não dura muito. O nosso corpo não é diferente disso. E falar em durar muito, qual que é a distância, o período de uma fase para outra do estresse? É diferente em cada pessoa? Diferente, depende do tipo de personalidade que eu tenho. Se eu sou uma pessoa mais exigente, isso pode subir, acelerar muito rápido. Agora, se eu sou uma pessoa mais tranquila, se eu sei lidar melhor com as coisas, isso
pode ficar... Numa pessoa como a Esther, por exemplo, que ela falou pra gente que ela aparenta estar calma, mas por dentro ela está agitada. Exatamente. É muito pior do que se eu sou uma pessoa que tento falar, que tento resolver as coisas e não fico só engolindo. Porque do mesmo jeito que se eu não for ao banheiro, eu vou ficar enfesada, se eu engolir tudo de ruim que está acontecendo para mim e nunca dizer para você, olha, não gostei do que você fez, Betina, vamos conversar, vamos tentar mudar. Como é que isso vai? Quanto você está enchendo aí os seus sapinhos, guardando todos para digerir tudo isso, depois é muito complicado. Mas isso também tem que ter um cuidado, né, Rosana? De repente o pessoal está nos acompanhando. Vai achar que vai sair xingando todo mundo aí. O pessoal lá no Sempre Mulher falou que é para sair dizendo que eu bem quero, bem entendo. Não é assim. Não, vamos dialogar. Tem que ter o equilíbrio, o domínio próprio, né? Vamos dialogar, vamos fazer as coisas acontecerem que seja bom para as partes. Não adianta ser bom para mim e não ser bom para você. Exatamente. Daí que entra o equilíbrio, né, Silvana? Como em tudo na vida. Com certeza. O equilíbrio é a chave, né, do negócio, porque às vezes a gente tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, achando como mulher, a gente tenta, dá conta de tudo. A gente acha que a gente pode fazer tudo, né? E muitas vezes não funciona bem assim. Chega um momento que a gente realmente não consegue fazer tudo. Né? Então... O ideal seria, Silvana, penso eu, a gente perceber antes, né, Sim, Esther? antecipar. Não deixar chegar no sinalzinho vermelho que a Rosana falou. E pegando o exemplo que ela citou, você só coloca combustível no carro e deixa rodar. E se o carro for álcool e você põe gasolina, ou se for ao contrário? Isso é interessante. Então, você tem que saber o que Não é você flex. põe Não é flex. na sua boca. O alimento, eu sempre menciono para os nossos clientes que a gente se preocupa muito com o paladar. Nós somos escravos do paladar. Se não é gostoso, não, eu não quero. Mas o paladar pode ser treinado e também nós temos que se preocupar com o alimento para as nossas células, não só para o meu paladar. O que seria um alimento para as células? Um alimento nutritivo, um alimento integral, o alimento mais próximo da natureza possível. Esse é o alimento para a nossa célula. Ou seja, nada de batata frita e hambúrguer. Não. O cardiologista que trabalhava comigo, ele dizia assim, principalmente quando você tinha uma alimentação muito ruim e corria risco de infarto e se alimentava muito mal, ele dizia assim para o paciente, olha, você tem que pensar o seguinte, tudo que você colocar na sua boca, que não seja tão saboroso como o paladar que ela disse, você tem que comer. Agora, tudo aquilo que é muito gostoso... Não pode. Aquilo você cospe e joga fora. Dica. É uma dica de que a coisa não é por aí. Então, você tem que realmente fazer isso, né? Aprender a comer de tudo. Mas essa você vai querer comer a coisa boa. Mas é uma dica torturante essa, né? Mas infelizmente... Como a Esther fala que a gente é escravo do paladar. Sim. E nós somos. Você quer comer o que é mais gostoso? Exatamente. Sempre. Porque a gente come com os olhos e isso associado ao paladar me satisfaz. Com certeza. É que os alimentos processados, eles têm químicas que aguçam o nosso paladar de uma maneira mais doentia, que você fica dependente daquele tipo de paladar artificial. Daí você não tem gosto para uma fruta. Não sente o sabor do natural. Não sente o sabor de um vegetal. Então eu falo, vá fazer compra, vá numa quitanda, cheire a fruta. Nossa, é delicioso, né, Silvana? Cheire o vegetal. Você começa a namorar quando você compra. Você namora a fruta ou vegetal quando você compra. O alimento. Ok, a gente está falando aqui então a respeito de estresse, falamos de alguns sintomas, algumas causas, né, e de algumas situações, de repente, como prevenir esse estresse. A alimentação adequada, atividade física também, Muito né, respeitar o importante. limite do próprio corpo, estabelecer prioridades. Mas existe uma forma que a gente pode utilizar, algumas técnicas, para evitar que o estresse chegue, Silvana, ou quando ele chega a gente pode amenizá-lo, que são as massagens. Sim, com certeza. A massagem é um excelente... Terapia. Exatamente, uma excelente terapia contra o estresse. Né? Então, como massoterapeuta, a gente sempre recomenda que as pessoas, aquelas que podem, que têm a oportunidade de fazer a massagem pelo menos uma vez por semana. E normalmente isso não acontece, né? Com a vida corrida muitas vezes a pessoa pode ser um pouquinho caro para fazer a massagem, a pessoa não tem condições. Mas tem técnicas, tem pequenas... técnicas que podem ser feitas em casa, né, que você pode, né, o marido, né, a esposa, ou mesmo até um filho, né? Você ensina pra gente? Sim, com certeza. Ensina? Com então, certeza. Rosana, a gente vai pro intervalo rapidinho e no próximo bloco você vai aprender a fazer uma massagem relaxante. Olha só, não sai daí que a gente já volta.
As esponjas são fortes aliadas de armazenamento de germes e bactérias. Por isso, é preciso ficar atenta e tomar alguns cuidados necessários para que a louça não fique contaminada. Para eliminar os germes e bactérias, assim que utilizar as esponjas depois de lavar a louça, mergulhe sempre o item em uma solução de água e água sanitária. Deixe por alguns minutos. Retire o excesso da mistura com água corrente e torça a esponja. Guarde sempre em local seco e arejado e evite deixar em cima do sabão em pedra, do pano ou dentro da pia. Estamos de volta com o programa Sempre Mulher, falando aqui a respeito do estresse. Quem realmente é mais estressado, o homem ou a mulher? O que você acha? Qual é a sua opinião? Entre lá no nosso blog, acompanhe a gente pelo Facebook e dê a sua opinião, converse com a gente. O endereço aparece aqui no seu vídeo, a gente quer que você interaja conosco, porque nós fazemos o programa com muito carinho para você que está em casa. Então a sua opinião, a sua sugestão e também a sua crítica nos interessam muito. Nós conversamos aqui no primeiro bloco a respeito das causas do estresse, quais são os motivos, como fazer para prevenir, para evitar. Falamos também a respeito do mau funcionamento do intestino, que ocasiona, assim, mau humor e estresse. E que você pode, com certeza, educar o seu intestino através de horários, através de alimentação mais saudável, ingerindo bastante água e cuidando um pouquinho mais de você. Porque se você se cuidar, com certeza quem vive perto de você, seus familiares, filhos, marido, enfim, seus amigos, vão poder aproveitar o que há de melhor em você e vão poder viver muito mais felizes e muito mais tranquilos com você bem-humorada. Que tal? Parece bom, não parece? Então, que tal colocar todas essas técnicas, todas essas dicas em prática, para que a sua vida seja um pouquinho melhor? Entra lá no nosso blog, que tudo que a gente conversou aqui vai estar lá, especialmente para você. E nós estamos aqui com a Rosana, com a Esther, com a Silvana e com a Ellen, que está numa posição delicada aqui. Ela participou com a gente do primeiro bloco. E a Silvana vai nos ensinar, né, Silvana, a fazer uma massagem relaxante. Qual é o pré-requisito para essa massagem, Silvana? Precisa de uma cadeira confortável? O que precisa? Bom, na verdade, se você vai fazer em casa, você pode usar a cadeira. Se você tiver um colchão, você pode colocar o colchão no chão, você pode usar o colchão, né? Mas no caso aqui nós temos a cadeira, então eu vou ensinar como você pode utilizar uma cadeira, né? Simples, para fazer uma massagem relaxante. E quem pode fazer? Filho, marido, irmã, amiga? Sim. Quem tiver vontade. Quem tiver vontade, né? Disponibilidade, vontade de fazer, né? Todos podem fazer, na verdade. Ellen, uma massagem num momento assim difícil, final do dia, vem boa hora. Oh, yeah! Então, como é que a gente começaria, Silvana? Bom, primeiro, existem 3 técnicas de massagem, que são as básicas, tá? Que a primeira se chama deslizamento, que você vai deslizar a sua mão, né, nas costas. A segunda é amassamento, como se você estivesse amassando o pão, né, na verdade, você vai fazer isso com os músculos. E tem também a tapotagem, que você usa a mão para ativar o sistema nervoso. São aquelas batidinhas famosas. São aquelas batidinhas famosas. Que todo são mundo deliciosas, pergunta, né, por que Rosana? você tá batendo? O barulho é meio, para quem está ouvindo, não é muito legal, Exato. mas a sensação é maravilhosa. Exatamente, porque o que acontece? Quando você usa o tapotagem, você ativa o sistema nervoso, né? Então, por isso que normalmente a gente faz isso no final da massagem, porque daí você ativa, Tá terminando, o corpo já sabe, já recebe a mensagem e automaticamente você já relaxa. Agora, pra gente que está recebendo a massagem, nesse momento é muito ruim, porque a gente sabe que está acabando. Exatamente. É a dica do final, é a dica que está acabando. Bom, então, vamos relembrar. Primeiro,
É o alisamento? Deslizamento. Deslizamento. Ó, eu tô Isso. alisando já. Deslizamento. Você vai Depois amassa. deslizar a sua mão, tá? No caso, se ela tivesse deitada... Ela já vai demonstrar. Eu vou demonstrar. Não, se você estiver deitada no colchão, você vai fazer esse deslizamento sempre de volta para o coração. Você sempre vai fazer em sentido coração, tá? Para o interessante. sangue. Porque Ajuda a circulação. a massagem aumenta a circulação do corpo, tá? Mas no caso dela aqui, a gente pode começar de cima para baixo. Então não- vamos não lá, tem que ela já tá problema. ficando estressada só de ouvir. Então nós vamos deslizar. Tá? Pode Nas fazer costas 3 ou todas. 4 Ai, que vezes. gostoso, Ellen. Eu queria estar nesse lugar aí. Depois a gente troca, tá, Ellen? Esse movimento pode ser feito de 3 a 4 vezes. Precisa ter força? Não. É Na suave. massagem relaxante você não precisa usar força. Aham. Tá? Bem suave, Bem a mão suave. leve. Isso também aquece os músculos, né? Isso. Se preparando para o Se próximo, preparando para o toque, né? próxima etapa. Então agora é um amassamento. Então você vai usar Tem que apertar. como se você tiver quem Amassando faz uma massa de pão. de pão, exatamente o que você vai fazer, tá? Vai amassar. E vai apertando com o polegar ou não? Isso. Você pode até usar um pouquinho de fricção, né? Aham. E aí, Ellen? Não quer dizer pra gente como é que tá se sentindo? Não. Tá só curtindo a massagem, Rosana. Adorou, né? Principalmente nos ombros, tá? Que tem muita tensão, a gente carrega muita tensão nessa Nos área. ombros, né? Nos ombros. Que é toda a questão do estresse mesmo, né? Da gente Exatamente. canalizar A gente vai para toda essa... acumulando, né? Eu costumo dizer que tem pessoas que dormem na forma de conchinha, assim. Aham, toda encolhida. Toda encolhidinha. E no outro dia já acorda com tudo dolorido. E aí não sabe por quê, né? Então você pode fazer isso no pescoço também. Acho que seria legal você vir do lado de cá, Silvana, Ok. para os meninos poderem pegar melhor, Tá, né, meninos? Fica melhor essa... Isso. Para poder mostrar bem legal para quem está em casa, para aprender a fazer essa massagem relaxante, isso. E de repente fazer aí na mãe, no pai, na esposa, no esposo. Em quem estiver por perto, né, Rosana? Sem Para dúvida. poder ajudar. Eu fiz massagem durante todo o meu período de gestação e depois fiz no meu filho até os 2 anos, enquanto eu Olha que amamentava. delícia no bebê. É muito bom, deixa a criança muito mais calma, dorme melhor, Sem evita contar cólicas, porque que você faz aumenta- a massagem abdominal, evita cólicas no bebê, é muito bom. E aumenta a afetividade, né? Não, Estreita a sim, relação. Muito. Com certeza. E já é comprovado cientificamente de que a criança, quando ela recebe massagem desde o nascimento, ela se torna uma criança mais calma. Ela é uma criança que ela tem alta autoestima, né, dela. O processo de socialização melhora muito, porque tem crianças que têm medo do toque. E quando a criança é tocada desde quando ela nasce, tem essa relação, você melhora muito a socialização Com da criança. certeza. E pode começar mais tarde? De repente pode ter alguém nos acompanhando e, ai, meus filhos estão maiores. Posso começar mais tarde? Pode, fazer eu essa... acho que nunca é Nunca é demais tarde. você receber. Nunca Né? é Não existe tarde. idade. Todo mundo gosta de receber carinho, Carinho. afeto. E você receber uma massagem é uma troca de carinho e de afeto, né? Fica a dica aí, então, para as mamães. Nós tivemos uma experiência agora, terminamos uma escola cristã de férias lá na nossa cidade, no bairro mais simples, nas casas populares, e a Silvana estava lá presente também. E uma das meninas, super agitadas, são crianças, a maior parte que ficam na rua. Os pais estão trabalhando, as crianças estão na rua. E muito agitada e mesmo rebelde. Sim. Não são crianças que frequentam uma igreja, não estão acostumadas a Não chegar tem uma num família local. estruturada. Sim, elas vão para a escola, Aham. né? Mas um ritmo completamente diferente do que a gente está acostumado. E uma das meninas me chocou bastante, porque ela era muito mal criada. Então, eu me aproximei dela e toquei nela. Era como se eu tivesse dado um choque nela. Olha que interessante, Rosana. Então, só numa tarde, só de tocar, comecei a passar a mão nas costas dela, falando com ela e tocando nela. Afeto, né? Afeto. Ela estava segurando uma sombrinha, pedi para segurar a sombrinha, eu lá o tempo inteiro com a sombrinha embaixo do braço. No final do dia,
eu consegui ganhar um abraço e um beijo. E nos dias subsequentes, ela era outra criança. Outra criança. No final, no encerramento, eu chamei ela de lado e mencionei, você viu a diferença, o que aconteceu com você durante... Só por causa do toque. Por causa do toque. Na verdade, ela tinha uma barreira, né, Rosana? Sim. De proteção. A gente, no Cevisa, desde que eu fui para lá, eu introduzi a abraçoterapia. Que isso realmente é comprovado cientificamente. A partir do 12º abraço que você dá durante um dia, o seu cérebro libera endorfina, que é uma substância para deixar você mais feliz. Então, gente, aí, ó, 12 abraços por dia. 12. No mínimo. Isso, e o nosso cérebro não é igual caderneta de poupança. Não adianta dar 24 hoje nem um amanhã. Tem que fazer isso 12, todo dia. 13, 14 por dia. Isso, começa em casa de manhã, dizendo bom dia para o seu marido, para o seu filho, para sua empregada que chegou, para os amigos, para o trabalho, quer dizer, para todos Faz os um lugares. teste, né? Sem dúvida, e é Ver muito o resultado bom. disso depois de uma Muda semana, totalmente. depois de um mês, como que vai estar. E como que está a Ellen aí, Silvana? Com certeza está gostando, né, Ellen? Então, você pode estar usando a palma da sua mão, essa região Essa parte aqui, de para baixo. fazer compressão, não diretamente na espinha, tá? Tomar cuidado. Não tem perigo de machucar a coluna? Não. Não. Se você fizer em cima, né? É na lateral. É isso, é na lateral, na musculatura, porque nós estamos trabalhando a musculatura. Então, você vai fazer essa posição aqui, tá? Espalmar a mão e Isso. pressionar. Mas não pode ser muito forte, né, Não, Silvana? é só realmente para tirar o Tudo muito estresse. suave. Exatamente. Até a base da coluna, né? Até a base da coluna, isso. E isso, quanto tempo mais ou menos dura uma massagem como essa? Olha, 10, 15 minutinhos? exatamente. 10, 15 minutinhos já é o suficiente para relaxar, né? Se você O ideal- for uma massagem profissional, normalmente leva 50 minutos Sim. a 60 minutos. Daí faz bem mais completa, Faz né? totalmente completa e... Trabalha daí os braços, as trabalha os- pernas. Não Você só pode fazer os as braços também, se você tiver. A gente não tem Aham, o não tem espaço aqui, mas espaço. você pode fazer. Acho que é também. legal você fazer no Virando. braço esquerdo dela, que os meninos conseguem mostrar pro pessoal Tá, que está em casa. Isso. Então você vai fazer o amassamento, né? Aham. Com as duas mãos. Com as duas mãos, tá? Até na mão. Vai descendo. Vai descendo. Antebraço. Eu percebo que você mexe mais com os polegares. Exatamente. Você pode usar, principalmente aqui, que essa parte é mais difícil, mas você pode usar assim e fazer o amassamento dessa forma. Ok? Acho que a gente podia ir encerrando, porque senão a Ellen vai dormir. Ellen, bom dia. E depois tirar ela Boa daqui vai ser tarde. difícil. E a tapotagem, você Qual termina é com a o tapotagem. sentimento aí, Ellen? Muito bom. Como é que é o nome do termo? Tapotagem. Tapotagem. Agora é a última parte, então. Essa é a última parte, tá? Então você Que são as batidinhas. Como se você fosse fazer oração. Vamos tá? mostrar para quem está em casa. Qual câmera que ela pode mostrar? Como é que fica a mão? Aqui. Mostra aí, de ladinho, eu acho que é mais Assim. legal. Isso, para poder... Nessa Isso posição, aí. Tá? E vai bater com o dedo minguinho. Com os dedos. Você Aham. vai bater com os dedos, mas tenta relaxar para não machucar, né? Os dedos. E você vai bater na região onde está os músculos, não... no sentido não da no- musculatura. Exatamente. Não na coluna, né? Não na coluna. Olha só, esse barulhinho é característico, né? O que a Rosana falou, né? Anuncia que está terminando. A melhor parte. Então, isso aqui você não precisa fazer por muito tempo, só alguns segundos. Aham. E vai finalizando a massagem E você pode relaxante. usar a mão como se fosse Em conchinha? fazer... Em conchinha. Aham. Daí bate alternadamente. Exatamente. Ou um ou outro, é isso? Você pode fazer os dois. Se tiver mais tempo. Se você tiver tempo, você pode usar os dedos. Olha que legal. Isso é gostoso também. Muito bom. Hein, Esther? É delicioso também, É uma né? delícia. A massagem da Silvana eu conheço muito bem. Eu acho que agora eu vou pedir licença para Ellen, eu vou sentar aí. E a Trocar gente de termina lugar, o programa. termina o programa, temos uma sessão cada uma. Ok, para finalizar, faz um deslizamento de novo? Não precisa? Isso, no final você faz o deslizamento, só para a pessoa sentir que você terminou, né? Aham. Pra terminar o toque. E Ok. Obrigada, Ellen, que serviu
aqui para mostrar, para demonstrar pro pessoal de casa. Silvana, obrigada. Eu aproveito já para obrigada a agradecer você. também a Rosana. Eu que agradeço, é um prazer estar com você. Obrigada por ter vindo. Esse mês você vai voltar outras vezes para a gente poder conversar mais. Com certeza. Esther, muito obrigada também por ter vindo. Betina, muito obrigada por estar aqui participando novamente com vocês. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Muito E esse obrigada. ano, né, Sem que dúvida, promete ser um ano... 2012 sem estresse. E muito obrigada a você pelo seu carinho, pela sua companhia. Desejando então um 2012 também sem estresse. Lembrando que para que você tenha um 2012 mais tranquilo, mais saudável, vai depender única e exclusivamente das escolhas que você fizer. Então, boas escolhas. O Sempre Mulher fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Até lá.